diferente que tem sobre o que vem a ser a vida. Eu vou tentar dar alguma informação complementar, de modo a orientar nesse sentido. Então, o tema está aí na tela, a evolução da vida, e ele começa dizendo que de todos os fatos que perenemente inspiram a vida, revelados pela teosofia, nenhum é tão empolgante como aquele que demonstra que matéria, vida e consciência são três aspectos de uma unidade, invisível e indivisível. É impossível conceber uma matéria que não seja viva e que não seja consciente. E quando alguém se apercebe de que todas as formas de consciência, do elétron até um Dian Chohan, ou seja, um altíssimo arcanjo, essas coisas são manifestações do Logos único. E que, embora encerrado, aprisionado e confinado, ele, o Logos, reside no elétron. E começa, então, a viver, essa pessoa começa a viver num universo de perpétua luz, e a natureza em atividade nos reinos, visível e invisível, é para ele um resplendor de glória inefável. Saber tal coisa, mesmo que só intelectualmente, é adquirir uma nova visão de todas as coisas do céu e da terra, mas senti-lo e vivê-lo é descobrir uma exaltação e um entusiasmo que nunca se julgara capaz. Já falamos sobre isso na loja, uma diferença grande que existe entre um camponês, um homem rude da roça, por exemplo, e um artista, um homem que tem uma sensibilidade. Então, digamos, um pôr de sol ou uma aurora, né, vem carregado de significados para o artista, enquanto para o camponês é apenas uma coisa corriqueira, do dia a dia. Né, não consegue se aprofundar tanto, né, no fenômeno magistral que está ocorrendo perante ele. E assim que, então, é nesse sentido que nós vamos tentar aprofundar a questão desse ensinamento da evolução da vida. Sabemos que a consciência do Logos interpenetra todos os processos da formação dos elementos químicos. Estamos falando aqui da consciência do terceiro aspecto do Logos, é aquele aspecto de criação. Então, ele cria os átomos, dá as suas medidas, os ângulos, etc. Então, esse é o processo químico. Ele participa da criação de todos os elementos químicos, ou seja, ele deixa tudo pronto para que o segundo aspecto venha, assuma, e então é o aspecto da mãe do mundo. O mesmo sucede quando observamos todos os processos considerados como características da vida, ou seja, os processos que são característicos da vida são distintos daqueles característicos da matéria. Em cada estágio da vida, do mais ínfimo ao mais elevado, da bactéria ao arcanjo, ele, o Logos, a divindade, trabalha com seu plano diante de si e com seus auxiliares a ajudá-lo. Nada nasce por acaso, nada morre por acaso. A vida e a morte são a urdidura e a trama de seu tear. Cada organismo, grão ou árvore, vivo ou morto, contém um capítulo da sabedoria divina para aquele que quer estudar as suas operações. Os princípios que guiam a evolução da natureza, quais são? Existem muitos. Um deles é que a vida cresce em resposta a um estímulo exterior, ou seja, do ambiente. Ele diz aqui que a vida dormente, do mineral, da planta, do animal, do homem, necessita de estímulos externos, do exterior, do ambiente, para despertar. O calor, a tensão, a pressão e outros impactos exteriores que colidem com a vida adormecida no mineral, despertam o mineral para as suas superiores potencialidades de organização. A chama ígnea de uma nebulosa não tem significado para nós. E não crescemos, mas morremos num ambiente de intenso calor, opressão e movimento. Mas para o elemento químico, toda aquela incandescência é como o alimento da vida. Então, o elemento químico ele vai passar não só pelo calor, mas também todo tipo de pressão, inclusive o frio intenso dos polos, etc. Então, tudo isso é necessário para despertar a vida latente, imanente no átomo.
A nossa terra, inabitável para nós quando fora uma massa de lavas candentes, era, no entanto, um jardim encantador para o mineral que se regozijava por ser alvo de choques do calor abrasador e das pressões que teriam destruído organismos vegetais e animais. O impulso interno, aliado a um estímulo externo do ambiente, são ambos necessários ao crescimento da vida. Sem os choques, a vida permaneceria adormecida. Com o estímulo externo apenas, mas sem um impulso interno, permaneceria morta a forma. Então, veja a necessidade dessa interação. Então, não basta o que vem de fora, mas também o estímulo interior. Há uma vida no interior de cada elemento químico, do átomo, do elétron, etc. Isso é despertado a partir desses estímulos externos, mas também internos. É a partir dos estímulos externos que o interno começa a responder. Um segundo princípio a ser observado é que a vida cresce construindo e destruindo. Então, nós temos aí os dois aspectos do logos. Primeiro e segundo logos. O segundo logos é aquele que o terceiro logos já deixou toda a matéria pronta, o segundo logos vem e cria as formas, etc. E esse processo ele é constante em construção e destruição. Então, o primeiro logos, ou seja, que a gente chama de Shiva, é o aspecto de destruição. E destruir no sentido de reformar, para recriar um novo organismo, mas sempre no sentido de um progresso ulterior. E isso ocorre até no corpo humano. Por isso nós somos chamados de microcosmos, porque em nós também esses processos estão constantemente ocorrendo. Então, nós nos alimentamos para manter o corpo vivo e esse é o processo de construção, de manutenção, mas constantemente há um processo também de destruição. Então, a gente pode notar isso ao longo dos anos, em que a vida imanente, a forma, ela vai se deteriorando até chegar um momento que ela vai ter que ser deixada para trás. Pouco, então, importa a vida, uma miríade de mortes ou destruições, desde que ela aproveite uma oportunidade para construir uma forma mais adequada. Então, isso que a gente vê na natureza aí, morte, destruição, etc., é a vida se refazendo. A vida constrói e destrói prodigamente, ou seja, ela não faz economia. Sempre procurando construir para si a vestimenta colocada à sua frente como um ideal. Então, esse ideal é justamente aquele princípio superior, né, uma das ideias dos arquétipos, etc., etc. Em todo esse processo, parece haver uma terrível dissipação de formas. Na realidade, não há dissipação alguma. Desfeitas as formas, permanece a mesma matéria que as construíra. Ou seja, a forma se vai, mas a matéria, ela é eterna. Ela não é imortal, ela é eterna. Então, ela vai só se transmutando para organismos cada vez mais aperfeiçoados. Quanto à vida, ela se retira dos organismos agonizantes para reaparecer intacta nas formas das sucessivas gerações. Sendo a vida indestrutível, elabora a própria evolução, de experiência em experiência na construção das formas. Então, isso que nós estamos vendo é uma das páginas do livro. Então, aí tem as origens das espécies, o plano do mental divino, ou seja, os arquétipos no plano mental superior, os construtores, e aí ele fala da alma grupo. Então, ele dá o exemplo, dessas figuras A e B, no plano físico aí. Então, sejamos seres animais. Então, A teve uma prole, A maiúsculo, de A, B, C, D, E, minúsculo. Então, digamos, foram as suas crias. E B teve como prole F e G. Só que da prole de A, maiúsculo, A minúsculo, D e E minúsculo, pereceram logo, com pouquíssimas experiências. Mas B e C reproduziram-se e deram H, I, J, K, L. Esses seres que
pereceram jovens A, B e E minúsculo, todas as experiências, mesmo pouca que eles tiveram, retornam à alma grupo. E assim como em B maiúsculo, F teve uma progênie, mas G pereceu logo cedo. Então, G retorna à alma grupo. Então, todos esses seres, um dia, eles terão que desaparecer. Todos retornam à alma grupo e contribuem com aquilo que regimentaram nos planos inferiores. E é isso que nós chamamos de instinto animal. Por isso que o passarinho sabe como tecer o ninho, aqueles pássaros tecelões, o João de Barro faz sua casa lá de barro, e etc, etc. São instintos, não que ele criou por si só, mas já vem de gerações e gerações e gerações e vai se perpetuando na espécie. Então, ele diz aqui que talvez um princípio mais importante a se compreender seja o seguinte: quanto mais a vida evolui, tanto mais consciência é liberada. Então, a evolução, a finalidade é essa: liberar consciência. A consciência ela está aprisionada. Então, à medida que as formas vão sendo cada vez mais aprimoradas, mais e mais consciência ela consegue liberar. Então, uma forma preenche satisfatoriamente a finalidade evolutiva quando, através dela, pode se manifestar plenamente a consciência encerrada na vida que a anima. Então, vamos ver aqui adiante que ele vai... Eu queria voltar um pouco aqui atrás naquela figura que nós vimos, nessa figura aí, né? Então, as formas, elas desaparecem, mas a vida é eterna, ela continua. Então, nos Yoga Sutras de Patanjali, o quinto klesha, então, o que são os kleshas? Kleshas é tudo aquilo que causa dor, sofrimento e miséria. Então, o klesha principal é justamente chamado avidya, a ignorância. É aquele de que fala o Senhor Buda na primeira nobre verdade. Então, o sofrimento é inerente à manifestação. Então, esse sofrimento, a causa do sofrimento é a ignorância. Esse é o primeiro klesha. Então, nós estamos falando aqui do quinto, do último, que antes dele tem mais três. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, que é abníveis. Então, as pessoas que são apegadas à vida material, à vida física, ou à vida em alguma forma, é porque elas estão vivendo ainda num estado de total ignorância, de avidya. Não há razão para as pessoas se apegarem à vida e terem medo dessa hipotética morte. Morte é uma palavra que só existe com relação à forma. Mesmo assim, só a forma fica, a matéria ela continua aí. E a consciência ela vai animar formas cada vez mais perfeitas. Então, o objetivo é que essa consciência venha a se manifestar plenamente na forma que habita. Quando a forma não mais conseguir manifestar plenamente a consciência, ela vai desaparecer. O exemplo que nós temos está no próprio homem. Nós vemos aí pela a lei do Darwin, né? Então, se a gente voltar ao homem das cavernas lá, do Cro-Magnon, etc., então, o homem foi evoluindo passo a passo. Então, até chegar ao que hoje é Homo sapiens. Certamente que o Homo sapiens não é o ápice da evolução humana como pensamos, né? Aqueles seres primitivos éramos nós, né? E a consciência ela vai se liberando cada vez mais. O homem da quarta raça raiz, por exemplo, ele se alimentava, por exemplo, de matéria pútrida, né? Os seus sentidos eram muito obtusos, né? Já o ser da quinta raça raiz, ele já tem um sistema nervoso central muito mais sensível. Então, ele já tem outras experiências. E estamos desenvolvendo a mente, então a sua mente é muito mais, está muito mais adaptada nessa matéria. É claro que estamos numa quinta raça raiz, também vai vir uma sexta e uma sétima, por quê? Muito mais coisa haverá de vir por aí. Mas voltando aqui ao nosso tema, viver simplesmente pouco significa para a vida o que é importante para a vida. Pensar, sentir, aspirar, ser intuitivo, ainda que de modo vago,
É isso que a natureza se esforça. Não há um só elétron que não inspire de modo vago tornar-se um representante mais perfeito da força divina da qual é canal. Não só o elétron, mas todos os seres. Então, essa luta pela vida é justamente para que seja um representante cada vez mais perfeito da consciência que encerra. Essa consciência precisa ser liberada. Então, ser um refletor maior da vida que contém. Então, a vida esforça-se incessantemente por ser cada vez mais autoconsciente. E, acima de tudo, ser consciente do grande plano, o plano do Logos. E não só isso, participar dele. A atuação desses princípios da evolução da vida se vê na luta pela existência que caracteriza a evolução das formas vegetais e animais. Vista pelos olhos frios e insensíveis do materialismo científico, a natureza tem os dentes ensanguentados e uma presa nas garras. É assim que a ciência consegue ver, né? É como se os animais, os predadores, afinal, tudo é predador, né? Todos predam de alguma maneira, né? Fosse algo nocivo, mas no que diz respeito aos reinos animal, por exemplo, uma coisa diferente, né? Faz parte da evolução da forma. E ele fala aqui que outra conclusão pode chegar quem examina a natureza com o microscópio do botânico. Então, ele descerra aqui sobre ele chama de cântaro da sarracenia. É uma planta que ela abre um vaso e ali ela começa a gotejar, né, uma espécie de um melífero na primavera até o princípio do verão. E essas gotas vão escorrendo para o fundo do cântaro, mas, ao mesmo tempo, vão nascendo uns estamezinhos, com uma média de 6 milímetros, que vão do lado oposto. Então, quando o inseto penetra para libar o mel, que está lá no fundo, então, quando ele quer sair, aqueles estamezinhos, eles prendem o inseto e, como ele não tem espaço para se mover ali dentro, não há espaço para ele mexer as patas nem as asas, ele acaba morrendo, né? Então, é aquela secreção, a planta se alimenta daquele cadáver que morreu ali, daquele inseto. Ao mesmo tempo, o fato de haver essa morte desses insetos faz com que as abelhas e as mariposas, por exemplo, elas evitem. Então, elas não caem nessa armadilha, embora haja mel ali, mas também há aquele fedor pútrido. Então, isso afasta, ou seja, salva as vidas de abelhas e mariposas, etc. Outros insetos incautos acabam caindo lá e permanecendo lá e morrendo. Diz também que há larvas de uma traça chamada Xanthoptera semicroceia. O que ela faz? Ela chega na borda e coloca lá uns ovos, né? E aquelas larvas, quando nascem, uma começa a comer a outra. Vai sobrar uma só. E essa uma vai mergulhar ali para comer o cântaro. Só que aí vem um pássaro, que é larvífero, fura o cântaro e come a larva. Ou seja, e aí o pássaro já vai ser presa de um outro predador, e assim a vida continua de passo em passo. É assim que a natureza cresce. Então, a luta pela existência dos reinos vegetal e animal constitui uma parte maravilhosa do plano. A vida, sempre em atividade para libertar uma porção cada vez maior de consciência, esforça-se para escolher as formas mais sensíveis ao seu impulso e as modificações do ambiente. Ela trabalha pela seleção, a princípio aplicando as formas, depois multiplicando as formas, depois separando as mais aptas a sobreviver na luta pela existência. E diz aqui que verdadeiras cortes de devas ou anjos inferiores ou superiores dirigem os múltiplos processos, né, da vida em evolução.
e eles se entregam a uma guerra feroz. Então, esses anjos e devas, cada um tem aquilo que ele vai proteger, ele vai criar no seu processo de crescimento. E eles entram em guerra, cada deva fazendo com que seus protegidos se nutram às expensas dos protegidos de outro deva por uma matança que se torna recíproca, cada qual concentrando a sua atenção no próprio tipo de vida de formas como se fosse único, destinado a se manifestar conforme o grande plano. Mas, como a morte, de uma forma, não significa desperdício de vida, e do mesmo modo, cada perda aparente forneça à vida experiências de sabedoria e de força para contribuir com seu sucesso final, ou seja, essa horrível guerra que ocorre na natureza é teatro. Não passa, afinal de contas, de um simulacro de guerra, pois todos os construtores invisíveis em sua dedicação são idênticos às necessidades do plano. Então, todos trabalham visando aquilo que eles têm diante de si, né? O arquétipo. Então, não importa que o outro deva seja responsável por outro tipo de animal ou vegetal. Então, eles estão trabalhando todos com um plano diante de si para levar a cabo aquilo para que foram criados. A concepção de que as energias da natureza não agem cegamente nem ao acaso, mas são guiadas por construtores, não é somente nova para a maioria, porém confunde muita gente. Essa concepção é tão velha quanto o mundo. A humanidade sempre acreditou na existência de grandes obreiros invisíveis, anjos ou devas, encarregados de dirigir os planetas e as estrelas, como acreditou que os santos tutelares, ou seja, os santos padroeiros das nações, guiam os seus destinos. Essa crença é viva ainda no hinduísmo, no budismo, parte integrante dos ensinamentos do zoroastrismo e do maometismo. Encontra-se no cristianismo. Aqui nós temos até a santa... Qual é a nossa santa aqui? Né? Nossa Senhora Aparecida, né? Dia 12 de outubro, é a santa padroeira do Brasil. Mas diz que muita gente não leva essa coisa com sinceridade. Existe também a crença em agentes invisíveis, ou seja, espíritos da natureza, de ordem inferior, ou seja, então, esses elementos, esses seres da Terra, por exemplo, são os gnomos, os elfos, né, as fadas. Das águas nós temos as ondinas, do ar nós temos os silfos, do fogo nós temos as salamandras. Então, eles são muito conhecidos nas tradições orientais. E a crença em sua existência na Europa só começou a desaparecer com a glorificação da ciência moderna. Então, à medida que a ciência foi tomando pé, as pessoas foram perdendo a crença nesses construtores invisíveis, né, nesses seres. Mas que não é desarrazoada tal crença está bem demonstrado na seguinte descrição do processo embriológico feito por T.H. Huxley, cuja imaginação científica apurada o fez ultrapassar os limites de seu temperamento agnóstico. Interessante isso. O que é que esse Huxley fala? Ele é um cientista. Então, ele fala para a gente imaginar, por exemplo, uma lagartixa, que lá na Europa eles chamam de tritão, dão outros nomes lá. Uma lagartixa, ela põe um ovo. Então, se você examinar com o microscópio, é um líquido amorfo com grânulos em suspensão, somente isso. Mas se fizer passar por ali um calor, né, moderado, aquela substância começa a sofrer um processo de transformação quase que inacreditável, porque a matéria é plástica e as transformações são rápidas. É como se você estivesse observando alguém cinzelando ou na argila, criando, né, uma peça. Então, ele diz que é como se, de repente, no interior daquele ovo, uma mão invisível traçasse uma linha reta, e ali seria a coluna vertebral. De um lado, coloca a cabeça, do lado oposto, coloca o rabo. Na parte mediana, coloca as costelas, que vão segurar os órgãos, etc. E quem observa o processo de hora em hora chega a se convencer, quase involuntariamente, de que um auxílio visual mais sutil que um microscópio acromático revelará o artista oculto.
com seu plano diante de si, esforçando-se habilmente no aperfeiçoamento de sua obra. Veja, isso foi um cientista agnóstico. Veja como ele descreve esse processo, quase que o processo oculto, né, que a ciência, né, ainda não consegue saber o porquê dessas divisões celulares que acarretam, no final, um organismo completo, maravilhoso, como é o organismo, qualquer organismo, animal, vegetal, humano, etc. E é exatamente isso que acontece, ou seja, existe ali um auxiliar, um artista, alguém que está trabalhando ali nisso, um espírito da natureza que tem aquela função. Muitos miríades de construtores, grandes e pequenos, estão em incessante trabalho, construindo células, guiando os organismos em sua formação, modelando e construindo, colorindo flores, selecionando entre os genes os que são mais convenientes para produzir a forma particular, cujo modelo tem diante de si colocado pelo Deva diretor. Aqui eu paro para lembrar uma vez que eu estava lá na loja, aí o Afânio me chamou para mostrar, ele falou, olha aqui. Aí vi uma lagartinha, ela ia se arrastando, mas só que ela tinha a forma de um cocô de passarinho. Ou seja, ela estava ali, ferramenta que não foi a lagarta que se transformou, criou aquela forma. Foi um desses devas, né, para protegê-la do predador. O passarinho olhando, vendo ali um cocôzinho, ele não vai, ele não vai comer aquela forma, né? Então vejam como é que a beleza, né, por detrás da vida oculta, ela opera. Então, verdadeiramente, a natureza é uma usina tão vasta e estupefaciente que a imaginação do homem fica deslumbrada à vista de suas numerosas criações. Então, a natureza realmente é algo assim que nos deixa estupefatos. Então, a vida evolui por estágios. E para sabermos atualmente qual é o plano de Deus para os reinos vegetal e animal, basta recorrermos a qualquer tratado de botânica ou de zoologia. Mas, ao estudarmos esse plano, jamais devemos esquecer de que o plano é Deus. O plano que existe, que está colocado diante de nós, de nossos olhos, e nós não conseguimos enxergar, é Deus. E é sua autorrevelação que contemplamos ao se desenrolar o panorama da natureza perante nossos olhos. Então, veja que já é uma concepção bem mais elevada. Então, o que observamos é a própria divindade se autodesvelando. Até certo ponto está mais próximo da verdade o animismo grosseiro professado pelos selvagens primitivos do que as concepções dos céticos cientistas modernos. Por quê? Os selvagens descobriram a realidade no que diz respeito à vida, e a ciência no que diz respeito à forma. Ou seja, então, os selvagens ainda estavam à frente da ciência. E a ciência, embora haja muitos cientistas hoje trabalhando para descobrir e penetrar os mistérios da vida, na realidade, que a gente vê a ciência hoje lutando e fazendo o possível para preservar a forma, que não deixa de ser importante. Então, ambas são representadas, fundidas no símbolo do hinduísmo da doutrina dos avatares. Então, essa doutrina, tanto quanto a vida e quanto a forma, está na doutrina dos avatares. O que vem a ser um avatar? Um avatar é uma descida. Um avatar é uma descida. E o termo é especialmente empregado para descrever as descidas ou encarnações de Vishnu, a segunda pessoa da Trindade. Em todas as trindades, o segundo Logos é especialmente identificado com as atividades na manifestação que revestem o aspecto vida-forma. Ou seja, aquilo que eu falei um pouco antes. Então, os três aspectos do Logos, primeiro, segundo, terceiro, para nós aqui, cristãos, Pai, Filho, Espírito Santo, mas a religião egípcia, ela nos dá uma concepção diferente, ela nos fala em Osíris, Ísis e Horus. Então, o segundo aspecto é o aspecto mãe, é o aspecto feminino, é o aspecto vida-forma. Então, assim, os avatares não são todos avatares de Vishnu, e não de Shiva ou de Brahma, ou seja, nem do Criador, nem do Destruidor, mas do mantenedor, da forma
do amor, da manutenção. Assim, conforme o mito hindu, o primeiro estágio da revelação divina é assinalado pelo peixe. Pelo peixe. Criatura das águas. Então, peixe em sânscrito é Matsya. Então, o avatar Matsya. Né? Agora, afirmar que Deus seja um peixe parece revoltante, até que tenhamos interpretado a sua significação interna. Então, esse avatar Matsya, ele veio por ocasião do dilúvio, a fim de salvar a raça humana, para a raça humana, os volumes da revelação divina, ou seja, os 4 Vedas. O Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda e o Atharva Veda. Então, ele veio para salvar para a humanidade. Obviamente, isso aí está numa linguagem altamente figurativa. O estágio superior seguinte é aquele de transição, quando a vida das criaturas aquáticas ascende à vida das criaturas terrestres. E aí nós precisamos de um ser anfíbio, a tartaruga. Né? O animal que pertence tanto à água quanto à terra. O estágio seguinte, na evolução, está representado por uma criatura que vive completamente na terra, que é o javali. Então, esses 3 primeiros avatares são animais. Né? Então, o peixe, a tartaruga e o javali são animais. Agora, a vida estabeleceu-se na terra. Segue-se após uma outra transição, que é aquela em que a vida divina que anima as formas animais começa lentamente a se manifestar nas formas humanas. Aí surge o homem-leão. Né? Esse homem-leão é um animal humano, é um ser de transição entre o animal e o homem. São as formas que começaram a se desenvolver para que a consciência humana, na terceira ronda, viessem a habitar corpos humanos. Então, aí são a descida dos espíritos lunares. Né? Primeiro, segundo e terceiro tipo. Eles vão encarnar justamente a partir daí. Então, surge o homem-leão da lenda, sendo tomado o leão para representar o mais elevado da evolução animal. O estágio posterior do homem-leão é o da humanidade completa, mas da espécie primitiva. E a vida divina, nos primeiros estágios da atividade humana, está representado pelo anão. Esse anão é o elo perdido, o homem primitivo. Então, a humanidade, depois de idades e idades, milhares e milhares de anos de desenvolvimento, tornou-se fisicamente forte, violenta, egoísta, destrutiva e de formas gigantescas. É assim que está descrito na doutrina secreta, no volume 2 e 3. Contudo, essa vida é a vida do próprio Deus, e o avatar é Parashurama. Então, Parashurama é também conhecido como Ravana, o avatar do mal. Quer dizer, mal entre aspas. Por quê? No volume 3 da doutrina secreta, a senhora Blavatsky fala do período hiperbóreo. Então, foi quando a Terra passou por um período em que era verdadeiramente uma primavera. Então, a Terra, a vida, fornecia tudo ao ser humano. Tudo, tudo, tudo. Então, o homem não progredia. Ele tinha tudo à mão. Então, foi preciso que viesse um avatar, que foi Ravana, ou esse Parashurama, para que se entrasse descesse a evolução humana e aí causasse uma celeuma. E foi o que ele fez. Então, a partir daí, o homem começou a guerrear e a vida se tornou um inferno. Vem depois o estágio da vida divina com a humanidade completa, e o avatar é Ramachandra. Então, Rama tem a vida dele no Ramayana, que é um épico hindu, que é parte do Mahabharata. Né? Então, Rama é o rei ideal dos hindus que reinou na Índia há 10.000 anos e cujos feitos e sacrifícios, pelo dever e retidão, são atualmente rememorados por todos os corações indianos. Então, Rama, o rei, é o homem ideal. Esse é o homem. Vem em seguida o estágio no qual o homem perfeito é ao mesmo tempo homem e Deus consciente. O avatar, nesse caso, é Shri Krishna, que ensina com autoridade. Aí já temos Deus como homem. Né? Aí já entramos no reino divino. Deus como homem. Então, Krishna veio há 5.000 anos, segundo se diz, e trouxe a sua mensagem. E ele era Deus, então ele veio para, com sua autoridade, governar e guiar os homens. Um outro avatar nos é prometido. Né? Os livros falam de Kalki, né? É o último, ainda por vir.
né, diz que virá montado no cavalo branco, com o intuito de novamente estabelecer o reinado da retidão em benefício dos homens. Então, atualmente, a quinta raça está passando por uma dessas etapas, né, de evolução. Eu acredito que a quinta e a sexta sub-raça dessa quinta raça tem muita coisa a ver ainda com esse período, o Kali Yuga. Muita coisa está para vir aí. Então, esse avatar, ele vem para estabelecer o reinado da retidão e do benefício aos homens. Então, as idades dessas eras são 4, né? Então, nós estamos vivendo justamente o Kali Yuga, né? Essa era, a Idade de Ferro. Então, a gente pode ver aí a degeneração generalizada humana, né? Em todos os sentidos. Mas o momento é propício para isso, porque a humanidade está passando por um cadinho, né? Porque a quinta ronda, como diz a senhora Blavatsky, não estará aberta a todos. Muitos ficarão aguardando a próxima humanidade. Então, essa é que é a realidade por trás desses processos. Então, depois desse Kali Yuga, virá, então, um período de uma relativa paz, de um crescimento espiritual muito grande, que é o Satya Yuga, né? Idade de Ouro. Depois virá, como tudo é cíclico, depois virá o Treta Yuga, que é a Idade de Prata, o Dvapara Yuga, que é a Idade de Bronze. E esse processo é eterno, né? Eles são sucessivos. E é assim que a vida evolui, libertando em cada estágio um pouco mais da consciência nela engastada, tornando-se firmemente um reflexo mais completo da sabedoria, da força e da beleza divina. Todo aquele que pode sonhar conjuntamente com o mineral, partilhar as sensações de uma flor, regozijar-se com os pássaros, simpatizar com os desejos e as alegrias dos animais, é um poeta, um vidente, cuja imaginação percebe o propósito divino com que foram criados. Então, não somente olhando uma paisagem, mas pensando e sentindo como cada talo de grama, cada planta e cada árvore abre seu coração aos raios de sol, como cada um deles contribui com a sua tênue nota ao concerto maravilhoso da natureza, acrescentam a sua nota pequenina, é assim que o homem se eleva acima das limitações humanas e se reveste dos atributos do anjo, do Deva e, finalmente, do próprio Deus. É assim que a vida evolui. E aqui eu abro espaço para perguntas, sugestões, críticas, etc. Esteja à vontade para perguntar, comentar, acrescentar, criticar. Se eu sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Está aberto. Liga seu microfone, Afrânio. Eu dizia que, como sempre, o seu trabalho, Edivaldo, é um trabalho excelente, que você faz uma pesquisa abrangente. E as obras do senhor Ginarajadasa realmente são muito inspiradas, nós sabemos disso, porque ele era uma pessoa especial. Ele foi um dos grandes continuadores lá do trabalho da própria senhora Blavatsky, porque ele, com esse livro, Fundamentos de Teosofia, a gente vê que ele realmente avançou muito, inclusive nessa parte de clarividência, que ele não deixa muito evidente isso, mas de vez em quando ele dá um toque nesse sentido. E a gente vê que há uma riqueza muito grande nesse trabalho, que é um exemplo para todos nós refletirmos nessa grandiosidade. Por sinal, hoje, eu estive aqui nas imediações, porque foi inaugurada aí pela prefeitura umas esculturas dos dinossauros nas lagoas aqui do Estiep. Nessa lagoa aqui onde fica o centro de convenções. Por sinal, um trabalho artístico até memorável, muito bem feito, muito bem executado. É? Eu não entendi bem. Está ouvindo bem, Edivaldo, aí? Eu estou ouvindo bem, não foi eu que falei, não. Alguém falou. Ah, tá certo. Bom, e eu estava refletindo justamente nessa questão dos dinossauros, sabe? Porque eles tiveram uma abrangência aqui na Terra de milhões de anos. Então, foi um período assim
que praticamente o mundo parecia ser destinado aos dinossauros, sabe? E a gente fica surpreso com esse tempo em que esses seres viveram aqui milhões de anos. Quer dizer, naquele tempo, provavelmente, o ser humano não estava disponível, né? Porque eu acho que era um período assim muito difícil. Agora, nesses milhões de anos, considerando que a nossa civilização conhecida, mesmo com a pré-história, é um período relativamente pequeno. Aí a gente tem que realmente se valer desses registros antigos, né? Quando se fala dessas raças e etc., né? E que avança muito mais, principalmente quando a gente vê falar na Atlântida, por exemplo, que teria sido no seu apogeu há cerca de 1 milhão de anos. É claro que, para a ciência acadêmica, essas afirmações soam como lendas, né? Mas a gente reflete que, verdadeiramente, essa evolução tem um papel que a gente não pode nem alcançar, principalmente considerando essa questão dos dinossauros que passaram esses milhões de anos como se eles fossem realmente os destinatários da vida no planeta Terra. É só uma opinião que não tem a ver especificamente, mas para a gente refletir que realmente a vida nos oferece panoramas assim muito distintos. Em contrapartida, por exemplo, eu até de vez em quando gosto de relatar as minhas próprias experiências. Eu aprendi algo também há pouco tempo, digamos assim, há uns 2 anos, quando eu estive naquela propriedade rural, lá onde eu fui criado e tal, e eu pude visualizar algo que eu nunca tinha visto e foi uma descoberta assim. Por exemplo, havia chovido à noite, a terra estava bastante úmida. No outro dia eu acordei cedo e verifiquei que havia algo parecendo uma névoa, assim, quase que colado nos arbustos, assim. Aí depois eu vi que aquilo não era nenhuma névoa, era como se fosse uma grande formação de insetos, mini insetos brancos, como se fossem mosquitos. Mas era em tão elevada a quantidade que se transformou numa névoa. Agora, quando a gente olhava assim mais de perto, a gente via que eram pequenos mosquitos que estavam voando. E aquilo me despertou a minha curiosidade. Eu digo, que diacho de mosquito é esse que eu nunca vi? Aí eu tentei pegar uns 2 ou 3 para me examinar, embora eles fossem muito pequenos. E a minha surpresa foi maior ainda, porque eu verifiquei que aqueles insetos, na verdade, era como se fossem mini cupins de asas. Ou seja, era uma enormidade formando aquelas nuvens. Agora, cupins de asa que seria, digamos, menos que 1/20 dos cupins de asa normais. Eram ínfimos. E eu fiquei pensando, como é que pode dar um enxame de cupins de asa pequenos desse jeito? Porque aquilo ali a gente sabe que quando o cupim de asa ele voa é porque é um período de acasalamento. Quer dizer, a casa de onde eles saíram, a gente nem sabe de onde é. Eles vão fundar novas moradas. Agora, imagine aquela nuvem imensa de cupins de asa, mini cupins voando ali, que a gente nem nunca vê, nem sabe da existência daquele tipo de cupim. Quer dizer, mais uma experiência que a gente vai acrescentando assim. Bom, a palavra continua aí para quem desejar. Não, muito obrigado, Edivaldo. Aquele é um ser completo. Ali ele tem olhos, né? Ele tem o sentido, tem músculos, tem um organismo completo, só tudo em miniatura, né? É um ser completo, né? Interessante isso. Para bater asa, ele precisa de músculo para bater asa. Então, ele tem os músculos, tem o intestino, tem tudo. É um ser completo. Inteligente. Com cérebro, né? Com tudo. Pois é. Edivaldo, Diga, Paulo.
O que você falou, quer dizer, que a quinta ronda não estará aberta para todos, vou ter que aguardar a nova humanidade. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho melhor. Isso aí está na Doutrina Secreta, eu acho que é volume 5, né? Nem todos passarão para a quinta ronda. Por quê? Inclusive, no volume 3 ou 4, ela fala sobre o pecado dos néscios, né? Na terceira raça raiz, quando homens e animais eles se acasalaram e criaram aí os chamados os gorilas, né? Esses seres, Orangotango e tal. orangotangos, gorilas, etc. Esses Símios. seres eles estão em Símios. extinção, né? Eles ainda encarnarão como humanos nessa ronda, né? Mas não passarão para a ronda seguinte. Eles vão esperar a próxima ronda, que aqui vier. Nessa ronda seguinte, eles vão ser os seres mais estarão à frente da próxima ronda. Mas é assim que a vida continua. Nem todos passarão. E muitos dos seres humanos hoje encarnados ainda são primitivos demais, né? Dizem que ainda há seres que na Amazônia que não conseguiram ainda contato nem com o homem branco. Ou seja, o homem já foi à Lua, já está querendo povoar Marte, ainda há seres que sequer sabem o que é, né? Nunca ouviram falar no progresso que a humanidade já alcançou. Ou seja, então nós temos esses extremos, né? Mesmo ser humano que é altamente evoluído, o outro é tremendamente involuído. Então, mas futuramente, esses passarão na ronda, eles vão aguardar a próxima humanidade para então eles seguirem em frente. Quem vai passar para a quinta ronda serão aqueles seres que hoje estão espiritualmente despertando, ou aqueles já despertos. É o que ela diz. Acho que é no quinto volume da Doutrina Secreta. Certo. Eu vou passar para a Cerise, minha noiva, quer dizer, ela é simpatizante ainda, ela quer se tornar membro, então ela tem algumas perguntas. Ok? Olá, Olá. boa Tudo tarde bom? a todos. Tudo Boa. bom? Tudo bem. Oi, querido, eu assisti sua palestra e fiquei em dúvida de algumas coisas. Se não puder esclarecer tudo, pelo menos vamos conversar, não é isso? Na sua dissertação, há um paralelo, às vezes, com a teoria de Darwin. Eu gostaria que você assim, me explicasse aonde é que Darwin estava equivocado e onde é que a teosofia está além do pensamento de Darwin. Sim. Darwin viu ele trabalhou no aspecto da forma, né? Ele não trabalhou com o aspecto vida. Então, ele via a evolução da forma. A diferença entre a evolução da forma e a evolução da vida, o aspecto vida é como a teosofia enxerga o processo evolutivo. Então, certamente que ele estava certo no que diz respeito à evolução da forma. Então, a guerra entre os seres, quer dizer, esse pseudo-teatro, né? Essa pseudo-guerra, né? Isso aí é um simulacro de guerra. Isso é um fato na natureza, ocorre. Então, os mais aptos, né? Eles vão acrescentando para gerações seguintes, no que diz respeito à forma. E a teosofia, ela acrescenta o aspecto interno, o aspecto da vida, da consciência engastada em cada forma. Então, cada forma deve ser luta para se tornar um representante daquela consciência nela engastada, representar o melhor possível. Então, por isso que nós, como homens, viemos evoluindo a várias idades, né, vários milhões de anos, em função disso. Então, passamos desde os homens da caverna, obviamente que houve períodos anteriores, como falamos aqui, nos homens gigantescos, da terceira raça raiz, quando a humanidade conseguiu o corpo físico, né? Então, houve primeiro os cíclopes, foram um fato na natureza, mas depois desenvolveram um segundo olho, etc, etc. E o terceiro olho ficava nas costas. Isso é a forma, mas dentro da forma existe a vida divina. Deus está em cada forma.
Então, a vida busca desenvolver a forma de tal maneira que a consciência que ali está, ela consiga se expressar da melhor maneira possível. Mas vai chegar um momento que a forma não conseguirá mais manifestar aquele aspecto de consciência. Então, é preciso que ela seja desfeita, aí que vem a destruição das formas, para que formas mais aperfeiçoadas sejam criadas. Então, é aí que Darwin e a teosofia, eles se separam, embora estejam unidos. E, na realidade, Darwin estava certo no que diz respeito à evolução da forma. Só que a teosofia, além da forma, ela vê a evolução da vida e a consciência na vida engastada. Essa consciência sempre querendo se manifestar cada vez mais, como diz o autor aqui, né? E, no fundo, ela quer intuir, mesmo mínimo que seja, de modo que ela consiga ter uma visão do plano de Deus e participar desse plano. Então, aí já estamos falando de um homem já despertando no plano espiritual. Ok. Naquele momento que você fala que, com o desenvolvimento da ciência, os devas e os anjos inferiores, nas suas diversas maneiras de prover a vida, né, evoluir a vida, foi passando por uma coisa que a humanidade deixou de crer, né? Então, a ciência se sobrepôs às crenças. Mais ou menos isso que você falou, eu me equivoquei. Acho que está se referindo à parte em que a humanidade, desde aí, há muitos e muitas eras, sempre acreditou nesses construtores invisíveis, né? Então, nas fadas, nos elfos, né? Eles trabalhando, esses seres trabalham, são espíritos, são invisíveis, né? São seres invisíveis que trabalham, né? E alguns se tornam visíveis, né? Os da Terra, por exemplo, os gnomos, os elfos, etc., as fadas, né? Tem contos de fadas, etc., em função disso, né? Então, esses seres estão presentes em todos os ambientes, né? Não só na Terra, né? como nas águas, das ondinas, no ar, como os silfos, no fogo, as salamandras. São devas, anjos, trabalhando, sempre moldando cada vez mais a forma, de modo que mais consciência consiga se expressar através dessas formas. Então, com o advento da ciência moderna, os povos europeus foram perdendo a crença nesses seres. Então, acreditam mais na ciência hoje do que nesse lado oculto da vida. Acho que foi nesse ponto aí que a senhora quis se referir. Me ocorreu agora, o senhor falando, será que esse desenvolvimento na tecnologia, na arte, onde há um resgate desses avatares, desses seres, em filmes, principalmente, né, em jogos, será que seria um resgate para tentar sobreviver à ciência moderna? Eu não entendi a pergunta. Pode repetir? Com o avanço da tecnologia, observamos que esses avatares, há um resgate, né, na produção de filmes, de jogos, desses avatares. Será que não seria assim, uma volta, um resgate para se sobrepor à ciência moderna e não deixar completamente esquecido essas crenças? Bom, a humanidade como um todo, e o cinema, né, essa sétima arte, esses avatares de que eles falam, não tem nada a ver com a doutrina dos avatares, de que fala o conhecimento oculto, né? Então, avatar é uma coisa completamente diferente, é uma descida divina à manifestação, porque é necessário que a humanidade, ou a vida, passe por transições tais que ela consiga sempre atingir níveis superiores. Então, hoje, o que eles chamam de avatares, na realidade, são termos que eles adotaram, talvez, um pouco conhecimento que têm da doutrina dos avatares. E os avatares, até agora, foram
como a gente pode ver aí, foi até Krishna, né? Então, até Krishna foi o último avatar que veio até nós, né? O oitavo avatar. Muitas pessoas falam que Buda foi um avatar. Buda não foi um avatar. Então, o último foi... Agora, já o Deus é o Deus homem, o homem Deus, né? Então, quando se fala em avatar, não se tem noção do que seja avatar. Existe um outro termo também, que eu não consigo lembrar agora, que as pessoas confundem com avatar. Avatar é uma descida divina do segundo logos. Só existe uma descida divina do terceiro logos, mas está relacionada à vida de Shankaracharya, que agora aqui não vai dar para a gente expor, mas é o aspecto mãe, é o aspecto do amor, o aspecto do envolvimento. Então, desce para poder levar a vida, a forma adiante, né, para que não se perca. Então, esses avatares de que fala aí o cinema, etc., não se enquadra na nossa doutrina aqui dos avatares, segundo a mitologia hindu e o conhecimento oculto. Entendi. Quando se fala no nono avatar, no caso, que ainda está por vir, o Kalki, né? Kalki ou Kalki? Kalki, A forma como o senhor falou que ele voltaria num cavalo branco me lembrou o livro de Apocalipse, que fala que Jesus também virá uma segunda vez num cavalo branco. Seria esse Jesus o avatar ou não tem nada a ver também? Bom, segundo o conhecimento oculto, Jesus foi um adepto, né? Se tornou um adepto e hoje ele é o chefe da religião cristã, né? Ele foi apenas um adepto, ele não foi um avatar. Então, o avatar que vai vir, Kalki, ninguém sabe, é uma descida de Vishnu, não é Jesus, né? Tanto que o Jesus recebeu a descida do Espírito Santo, não foi? O terceiro aspecto do Logos, quando foi abençoado por João Batista. Então, por aí a gente vê que ele foi ele recebeu ali o corpo, a descida, né, do Senhor Maitreya. Mas isso aí é uma outra conversa, né? Então, Jesus foi um adepto apenas, ele não foi um avatar, e o avatar que vai vir não tem nada a ver com Jesus. Jesus não vai voltar nunca, porque Jesus foi um ser que já deixou de existir, ele já reencarnou com outro nome, outro local, etc, etc. Aquele que foi Jesus da Palestina. Ok. Olá, turma. Posso? Olá, Estão me Cláudio. ouvindo aí? E aí, Edivaldo? E aí, Cláudio? Primeiro prazer e alegria, né, de ver você. Sempre com esse aspecto sereno, nos passando sempre temas que estão sempre na essência, né, assim, da sabedoria divina, da literatura teosófica, fazendo isso, como disse Afrânio, fruto de pesquisa, fruto de vivência, fruto de uma verdade. Isso realmente é, como diz, né, a maior palestra é o exemplo, né? E você nos é esse exemplo, que é sempre uma alegria, um prazer, assim, ver você, irmão. Igualmente, E queria fazer um pequeno parêntese também, da alegria também de ver o irmão Afrânio, que há tempo eu não vejo, com essa energia, com essa vitalidade, assim, rapaz, que chega a energizar a gente, assim. Contagia, né, Paulo? No contagia, cara, que coisa boa, Afrânio. Realmente é sempre também um grande prazer, irmão, também poder lhe ver e estar com você, viu? E sobre a palestra, realmente, né, muito essencial, né? Eu assisti recentemente um documentário, não sei se vocês já viram, o Home, que ele traz esse trajeto da formação, né? Vamos dizer assim, do mineral, do vegetal, do animal, né? Do humano. É uma reflexão bem interessante assim com a natureza. Eu até aconselho, assim, sugiro, né? Quem quiser entrar no YouTube, pode botar lá Home e vai ver um documentário assim que pode trazer boas reflexões, né? E como diria a Fran, no adiantar das horas,
eu faço uma pergunta daquelas assim um pouco... Que reflexão, irmão Edivaldo, faz com esse momento de Kali Yuga, né, com o que está acontecendo, né, com a pandemia, com toda essa experiência que a humanidade, de uma maneira unissona, né, está vivendo, né? Quer dizer, não é acontecendo no Oriente, não é acontecendo no Ocidente, né? É acontecendo em todas as esferas do mundo, né? A gente convivendo juntos com essa experiência. Eu queria ouvir assim um pouco, uma reflexão tranquila sua, como você vê tudo isso. E um abraço a Paula, a Jorge, a todos os irmãos, é um prazer ver todos. Interessante a tua colocação. Realmente, o momento, inclusive, é propício, o Kali Yuga é propício a esse tipo de coisa, né? E eu acredito que não vai melhorar, vai piorar. A humanidade está passando por um cadinho. É preciso passar por isso, isso é necessário, faz parte desse período, né? Então, eu acredito que nós, inclusive, membros da Sociedade Teosófica, acho que nascemos nesse período para termos a oportunidade de levar esse conhecimento, ensinar, né, mostrar às pessoas que o que elas tomam como algo real, na realidade é irreal, né? Então, nós, como teosofistas, temos que olhar o mundo do ponto de vista de Maia. Esse mundo é Maia, tudo nesse mundo é irreal. O que acontece é que muitos de nós se envolvem excessivamente com essas coisas materiais, né? Então, quando não deveríamos, né? Então, mas o momento é propício, a humanidade está passando por isso, né? E não existe mal e não existe bem. A natureza está se reequilibrando. Então, é preciso passar por esse processo de depuração. Eu acredito que esse é um processo de depuração pelo qual a humanidade está passando. E o fato de, nós falamos ali do abníveis, o quinto klesha, por exemplo, esse apego à vida, é que cria esse estado de caos, de coisa, de sofrimento. Porque é como se a pessoa fosse perder alguma coisa, não se perde nada, né? Quando a vida deixa uma forma, ela vai surgir de uma forma mais adiante, mais elevada ainda. Quando o homem vier a compreender, né, a essência do ensinamento oculto, ele vai parar de sofrer, porque é justamente o sofrimento é causado por avidia, essa ignorância de que ele não é material, né? Ele não é o corpo, ele não precisa de um corpo físico, astral, mental, para se expressar, porque o homem e Deus são uma coisa só, né? Então, quando o homem entender, nesse estágio evolutivo, que isso aqui é Maia, então, certamente ele deverá ter uma outra concepção. Então, ele não verá mais o sofrimento, ele vai ver aquilo que você falou ali. É uma espécie de um resgate mesmo, é preciso passar por isso, né? Então, para muitos será sofrimento, mas para quem está entendendo o que está ocorrendo, é um processo natural. Isso tem que ocorrer, isso tem que ser assim, porque é através da mudança que nós crescemos, através da dor, do sofrimento. Acho que é um ditado em inglês: mar tranquilo não faz bom marinheiro. É preciso enfrentar as borrascas, as dificuldades, as tempestades da vida para poder transcendê-las e seguir adiante. Então, vejo que a humanidade está muito acomodada, coisa assim, e é preciso que essas forças, realmente, essas forças tenebrosas, digamos assim, elas estão em ascendência, né? O momento é propício a elas. Então, agora, depende de nós como nós vamos encarar essas coisas, ver essas coisas. Não, enquanto o homem insistir em bens materiais e coisas... Olha, o que está ocorrendo é que ninguém quer perder aquilo que possui, esquece do coletivo para pensar em si próprio. Enquanto o homem pensar assim, vai sofrer, né? Então é preciso levar esses baques, essas quedas. Então isso aí vai causar o quê? Desapego, né? Vai morrer o ente querido, ele vai ter que desapegar, não adianta, o cara é um amigo, é um irmão, é um pai, é mãe, mas ninguém está aqui para semente. Então, quando o homem, enquanto ele não entende isso, ele sofre.
Mas quando ele começar a entender que aquele que se foi, entre aspas, foi a forma, porque não tem mais nada o que fazer aqui, provavelmente ele está sendo chamado para uma outra experiência, num outro plano, num outro mundo, e que deverá retornar num organismo mais ainda evoluído, esse sofrimento, essa dor, etc., isso deixa de existir. Então, prova novamente, como diz o senhor Buda, né, que a manifestação é sofrimento. E o Patanjali diz que a causa do sofrimento, que é o klesha, primeiro é a avidya, a ignorância. Ignorar que é um ser divino, né, que é a própria divindade, que tudo que vemos diante de nós é uma manifestação divina, é o próprio Deus. Deus está mais próximo de nós do que o próprio sangue que corre em nossa veia. Então, é olhar para esse mundo com o que ele significa, o que ele é. Esse mundo é maia, esse mundo não é a realidade. Existe um mundo real. É para lá que nós estamos marchando, saindo da periferia, nos dirigindo cada vez mais para o centro. E o momento é propício para que a humanidade passe por esses processos de depuração. Não sei se eu respondi ao seu Como é que você falou? Como é o nome daquele que quando estava calmaria, estava tudo... foi Ravana. Ravana. O avatar Ravana, que ele chama aqui Ramachandra. Então, é alguma coisa, lógico que não é a mesma coisa, mas nos faz lembrar, né? Vamos dizer assim, porque se a gente for olhar um pouco realmente antes da pandemia, a humanidade estava numa situação, rapaz, assim, de um conflito, de uma, vamos dizer assim, de um véu fechando, né? Essa realidade que você está aí citando, muito grande. Estava havendo um momento assim que a gente não via quase uma saída. Parece que se tornou necessário realmente, né? Vamos dizer assim, um freio de arrumação, né? Vamos dizer assim, causar essa coisa em que fosse para todo mundo, não para povos e não para todo mundo, para que realmente houvesse aí uma reflexão, né? Vamos dizer assim, um redirecionamento, vamos dizer, porque eu entendo assim que para as pessoas que estão num processo de desenvolvimento, essa experiência, sem dúvida, ela está sendo, né, vamos dizer assim, virtuosa, né, traumática, mas virtuosa. Eu acho, para quem está num processo, né, as reflexões são muito grandes, né, os aprendizados são muito grandes. E quem estava realmente eu acho que pouco vai, vamos dizer assim, influenciar, entendeu? Não sei se eu estou na visão correta, mas foi interessante a sua reflexão aí, viu? Muito obrigado. Esse mundo é maia, né? Então, nós temos que ver esse mundo como que ele é, né? Por isso que a teosofia, eu considero assim, o suprassumo, né? Que ela é um livro aberto, né? Basta a gente querer ler as entrelinhas. Né? Tem muita coisa que por exemplo, a doutrina secreta eu já li algumas vezes, mas eu consigo entender 40%, 50%. Não posso dizer que entendo, porque tem coisa que está além da minha compreensão. Né? Mas muito do que a gente lê e entende abre uma avenida enorme na nossa frente. Então, esse mundo é maia. Né? Então, eu, você, a Frânio, todo mundo, o mundo inteiro, somos uma única consciência em evolução. Mas as pessoas, por exemplo, da separatividade, então acham que é um Cláudio, é um Edivaldo, quer dizer, há que se perder essa noção. Isso tem que acabar. Mas é preciso tempo para isso. Então, o tempo é que vai... Inclusive, o tempo é uma expressão criada para acomodar as imagens mentais que nós criamos, porque o tempo não existe, sabemos disso, nem espaço, né? Mas eu acho que a coisa é mais ou menos por aí. Né? Então, é maia. Né? Temos que ver esse mundo como ele é. Então, nos desapegar dele. Né? Você é um exemplo para mim, porque você sempre fala no Dr. Time, no livrinho dele, aquele do desapego. Autocultura. Da autocultura. Né? Você não é o corpo, então você tem que já separar do corpo. Né? Você vê o corpo como um objeto. Né? Isso não tem nada a ver com o corpo. É algo que você utiliza. Então, mas as pessoas se deixam muito levar pela aparência, como um livro bonito de capa, mas você vê, não tem conteúdo nenhum. Então, as pessoas se deixam ainda muito levar pela vida material. É justamente aí que está o sofrimento. Então, as pessoas buscam riqueza, buscam nome,
buscam fama, glória, etc. Isso é tolice. Não tem valor nenhum essas coisas. O valor verdadeiro está na aquisição das virtudes, né? Aquela joia suprema do discernimento que fala Shankaracharya. Tranquilidade, autocontrole, equilíbrio, paciência, fé, né? Aquela fé fruto do conhecimento, não é aquela fé cega, aquela fé fruto do conhecimento. Você intuitivamente sabe que é, por que é. Né? Então, isso acho que ajuda a libertar o ser humano. Então, é como eu disse para minha filha, eu já falei para vocês, eu vou repetir, né? Falei para ela, não sou teu pai, nem tu és minha filha. Né? Nesta passagem aqui, eu estou como teu pai, e tu estás como minha filha. Mas não, nós estamos juntos porque nos une é o amor. Né? A família são seres que estão juntos para progredir conjuntamente. Né? O amor une as pessoas. Muitas vezes a lei, né, o karma, coloca até inimigos, né? E às vezes não dá certo. Né? Tragédias familiares que a gente vê, etc, etc. Mas a vida vai sempre tentar progredir. Mas quando as pessoas entenderem o que é esse mundo, aí tudo muda, né? A visão é outra, não há sofrimento. É como ele diz aqui, é um simulacro de guerra. Não existe guerra, né? É a divindade que está evoluindo. Nós somos o quê? Nós somos as personagens, né? As personagens, não somos nem o ator. O ator é Atma, está lá no seu próprio plano. Nós somos a personagem. Aqui nós temos que desempenhar esse papel que desempenhamos da melhor maneira possível, né? Até conseguirmos nos libertar dessas amarras e voltarmos a ser aquilo que verdadeiramente somos. Né? Então, enquanto estivermos presos aqui, inclusive já ouvi alguém falar, né, que um dia nós vamos nos tornar logos. Nós quem? Se não existe esse eu, quem é esse eu? Quem é esse logos? Os logoi que existem por aí, tudo é a divindade manifestada em seus vários aspectos. Então, é assim que eu acho que a vida, o conhecimento teosófico, ajuda a nos libertar da dor, do sofrimento, da miséria. Eu acho que mais ou menos como. Edivaldo, permita a existência dos otimistas. Paralelamente, logicamente, a esse cenário que eu vejo, concordo com você, eu vou buscar um pouco no nosso primeiro objetivo da formação do núcleo da Fraternidade Universal. E, junto com isso, a grande frase do Ulysses Riddle de que o mundo teosofou. Eu diria que o lado positivo que eu vejo em todas essas questões que nós estamos vivenciando, tá certo? Como você falou, o cara está ali sentindo, mesmo vendo essa, vamos dizer assim, essa impermanência, né? Que você colocou, mas também tem um lado aí, vamos dizer assim, da gente ver em que todo mundo tá junto, que todo mundo é um, que o que acontece com um acontece com o outro. Quer dizer, eu diria que o mundo vai teosofar ainda mais. Eu estou olhando do lado, porque a gente não pode também olhar, vamos dizer assim, o estado evolutivo, mesmo passando pela Kali Yuga. Você falou que lá na frente vai vir, né, outra era, tá certo, aí da sétima raça, de paz, enfim, né? Então, eu estou vendo também aqui, plantado e também evoluindo, vamos dizer assim, paralelo a toda essa ignorância aí, também uma sabedoria. O mundo está também fazendo um aprendizado, vamos dizer assim, para essa fraternidade. Eu falava isso já muito, não sei se algum de vocês lembram, que eu dizia assim, quando chegou a internet, eu digo, caraca, isso aí é apenas um treino, vamos dizer assim, para que as pessoas vejam que tudo está conectado, que a mente, né, humana, que a unidade existe, entendeu? Eu acho que é um pequeno, vamos dizer assim, exercício, né? É o alongamento no corpo para a gente correr lá na frente, essa chegada da internet, né? Eu vejo com isso, e eu vejo que esse aspecto hoje da gente vivenciar isso com essa ferramenta disponível nos deixa muito mais próximo de perceber um pouco que o mundo, né, assim, que as divisões, que as barreiras, que essa separatividade, de uma certa maneira, ela é quebrada, tá certo? Ela é quebrada para quem está nesse processo de evolutivo. Isso é um fortalecimento de quem está na onda, vamos dizer assim, de evolução, né? Então,
é a visão também do otimismo, sem desconsiderar nada desse cenário que você apresenta, do Maia, né? Entendeu? Dessa, vamos dizer assim, insignificância, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui. E se estamos aqui, temos uma razão de ser, né? E temos esse papel, na verdade, de que estamos nessas formas que já tem uma certa especialização, e cada um, obviamente, no seu estado de autocultura, né, tem uma capacidade, vamos dizer assim, de influenciar, como eu falei no início da palestra, né, só a sua presença, só o seu exemplo, tudo isso traz, entendeu? Um pouco, vamos dizer assim, de crescimento também para o outro, né? Isso vai ajudando. Esse é o movimento da vida, né? É um movimento contínuo, que existe essa força escura, essa força densa, mas existe a força de luz. Afinal de contas, para que existe a gente? Para que existe a sociedade teosófica, né? Para que existe? Para que seja fortalecida essa possibilidade de núcleo da fraternidade. E nós não podemos deixar de acreditar nisso, né? E seguir em frente. Acho que já aluguei muito aqui o espaço. Talvez outros queiram falar também. É isso aí. Deixar aberto aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Gostei muito da sua abordagem, Edvaldo. É um assunto que eu me empolgo muito. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Afrânio, Paulo e Jorge. Maravilha, maravilha. Veja, eu gostei muito da sua abordagem porque você colocou questões assim ainda mais profundas de quando eu estudei para abordar, né, esse assunto, porque como eu sou muito metido em ciência, nessa parte de biologia e tudo, acabo deixando essa parte que você colocou, né, vinda do hinduísmo e de outras questões, e achei muito legal como elas se encaixam perfeitamente, né? Sobre a questão só de Darwin, que eu sou um pouco mais radical, né? Eu já acho que, assim, mesmo na questão da forma, ele não foi 100%, porque, de certa forma, ele, como era muito focado numa filosofia materialista, apesar de ele acreditar em Deus, muita gente não sabia até, mas ele se baseava muito numa versão mais material, né? Da análise da evolução, né, e tal. E aí você vê que, por exemplo, alguns autores que são mais voltados para questões espirituais já percebem, vamos dizer assim, teorias diferentes da dele, que não só atuam no campo do transcendente, mas também da manifestação. Então, o próprio Rupert Sheldrake mesmo e outros autores que já falam de uma versão diferente da evolução, e dizem, por exemplo, de cara logo que, por exemplo, a seleção natural ela não promove a evolução, ela apenas divide. Mas até mesmo a forma como ele fala da divisão que acontece é uma divisão através de como que chama, embate entre os mais aptos e os menos aptos, quando existem autores já que colocam que mais importante do que digamos assim, a contenda ou a guerra entre essas espécies é a união, né, entre uma grande espécie que adquire força por conta disso. Então, o foco da evolução não está nem nessa, digamos assim, disputa de sobrevivência, mas digamos, na agregação entre as pessoas. Então, em vez de ser uma seleção natural, muitos defendem a cooperação natural como a base, né? Então, por exemplo, tem uma autora que eu gosto muito, que é essa Lynn Margulis, o livro dela, O Planeta Simbiótico, que ela defende a ideia da simbiogênese, né? Que o mundo evolui pela simbiose. Ela diz mais, ela diz que, por exemplo, mais importantes são os micro-organismos do que os macro-organismos, porque eles estão promovendo uma evolução, uma microevolução ali que está transformando cada célula, e essa transformação ela gera campos. Aí, se entrar com Rupert Sheldrake com os campos morfogenéticos, ou seja, a gente não evolui por campos, né? Então, as espécies, quando elas se modificam, elas interferem, elas influenciam essa modificação para os outros
os outros componentes daquela espécie, meio como o que acontece com a própria alma grupo. Mas eu acho que tudo isso se encaixa com a versão mais transcendente, mais espiritual, né? Nessa abordagem, como você colocou mesmo, da evolução que ocorre simultaneamente entre a vida e a forma, né? E essa evolução da forma, ela é mais rápida do que parece. Ela é mais rápida do que parece. E eu diria que dentro desse enfoque, a gente pode encaixar até a própria pandemia. Depois da pandemia, nós não vamos evoluir só espiritualmente, biologicamente também. Imagine quanta transformação, microtransformação vai acontecer no organismo da gente para poder conseguir vencer e sobreviver essa pandemia que está acontecendo. Então, nós vamos ser outros seres, biologicamente falando, na Terra. Então, acho que é um processo evolutivo que vai acontecer de qualquer maneira, a gente querendo ou não, né? Então, é importante abordar isso. Mas eu gostei muito da sua abordagem e depois eu quero até pegar umas referências de textos para aprofundar mais sobre tudo isso. É porque se você pegasse do início, tem uma parte que ele fala, por exemplo, no próprio átomo, no próprio elétron, lá está preso, aprisionado, o próprio Logos. E aquele elétron ele vai fazer o possível para ser uma expressão daquela consciência que está presa nele a melhor possível. Então, todos os seres do elétron, eles falam aí ao arcanjo, todos lutam por ser a expressão melhor, a melhor possível dessa consciência ali engastada. Ou seja, você falou aí dos micro-organismos. A vida trabalha dessa maneira, né? Essa cooperação constante. Né? Quando fala entre os devas, eles trabalhando, cada um cuidando da sua seara, não importando destruir a seara do outro, mas tudo aquilo ali é o plano divino em evolução. Tudo é o próprio Deus se manifestando. Então, do ponto de vista da filosofia Sankhya, ocorre essa ideia da separatividade, da divisão, etc. etc. Mas se você partir da Advaita Vedanta, aí você vai ver que é como diz o Vivekananda, né? Só existe uma coisa em evolução, né? Então, é uma maneira da gente expressar isso. Eu acho que o senhor Ginara Jadada foi muito feliz nessa colocação, porque ele faz com que a gente reflita, né, a respeito de vida e forma são coisas, embora trabalhem juntas, mas a vida ela vai moldando a forma de modo que essa forma cada vez expresse mais, cada vez mais e melhor a consciência ali engastada. Eu acho mais ou menos o que você falou, mas acho que a colocação dele leva a um nível de ponderação mais onde você vê que tudo funciona na natureza para que ela vá sempre adiante. Não existe retrocesso na natureza. Então, para mim, o processo é esse, né? Então, mas, como eu estava falando para o Cláudio, embora estejamos aqui nesse plano, mas nós, aqui nesse plano, está atuando são as personagens. O ser, o ator verdadeiro é Atma, ele está no seu próprio plano. Então, procurar ver esse mundo com aquilo que ele verdadeiramente é, né? Maia, isso aqui é Maia. Né? Então, o que é Maia? É o modo como a gente expressão do que vemos desse mundo, como ele é, etc, etc. O que há por trás desse mundo? É essa verdade que nós estamos buscando. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Vida e forma vão sempre atuar juntas de modo a liberar cada vez mais consciência. Edivaldo? Iva? Só um comentáriozinho. Interessante, né? E, antes de tudo, agradecer a você, né, pela exposição, mais uma vez, né, sempre profunda, sempre nos trazendo, né, conhecimento com essa profundidade, né, fruto dessa sua característica mesmo, né, de estudo, de pesquisa, de vivência. E uma coisa, né, interessante, a evolução para a gente, né, que estuda esses assuntos, que tenta, de alguma forma, vivenciá-los, a evolução
passa a ser um fato na natureza, como é a fraternidade e outras, né, condições que a teosofia nos traz. Mas a gente vê que hoje há até um certo destaque, ou ênfase para outras teorias, por exemplo, a do criacionismo. Eu outro dia estava ouvindo, né, certos setores, né, linhas, crenças, que tentam, né, pôr em xeque, eles acham que estão pondo em xeque essa questão da evolução. E a gente aprende, né, para mim, não tem como não ser o plano de Deus, o plano divino é a evolução. E, no entanto, há esses entendimentos de que não, que existe um criacionismo, né, e que não há esses, né, processos. Eu até entendo, na minha pequena, né, pequeno conhecimento que eu tenho, de que os manvantaras, né, a cada manvantara, o processo, né, de pralaya, né, e que vai oportunizar outro manvantara, ocorrerá sempre num processo, né, mais aprimorado. Isso nunca teve o começo, nunca terá o fim, mas seria, no meu entendimento, assim, pequeno, seria assim. Mas a gente vê que há ainda irmãos, né, até instituições que ainda admitem hoje, em pleno século XXI, essa questão do criacionismo, né, que não seria, né, o processo evolutivo. Parece que até o Marcos, numa das suas palestras, já trouxe isso também, né, essas outras teorias que existem, além do criacionismo, que seriam, assim como que oposta à evolução, essa teoria da evolução, que, para mim, pelo menos, não tem como não ser assim. Mas, né, existe. Sim, e aí? Sim, o que é que você acha dessa teoria do criacionismo, por exemplo? Bom, a senhora Blavatsky, ela é enfática na doutrina secreta, né? Não existe isso. Então, inclusive, lá na Sociedade Teosófica, lá no Rio de Janeiro, um membro lá, simpatizante, ele era muito assíduo, inclusive, uma pessoa até muito participativa. Ele entrou nesse né? Como é o nome, hein? Criacionismo. Criacionismo. Ele entrou nesse processo aí. Rapaz, de repente, ele disse que a teosofia não estava com nada, que o negócio era criação. Começou a fazer uma opção de coisa, voltou a comer carne, aí foi lá, falou uma opção de coisa lá. Aí o pessoal se mostrou preocupado com ele, né? Ele acabou saindo, né? Aí uma vez eu encontrei com ele, conversamos, ele comendo, fomos no restaurante, pediu a carne dele lá para ele. Resultado, ele caiu em si, voltou à sociedade teosófica e abandonou essa doutrina do criacionismo aí. Ele viu que aí não era por aí, né? Então, o conhecimento oculto, né? Nós que buscamos esse conhecimento, nós temos que focar nesse conhecimento. O mundo é o mundo. As pessoas estão aí, as pessoas criam teorias. Os filósofos, você dá uma palavra a ele e criam 3 volumes aí falando sobre uma tolice qualquer, né? Então, falta essa objetividade, essa unidirecionalidade que tem o ensinamento oculto, né? Que leva você diretamente à fonte. Então, nós que somos esses buscadores, não temos que nos perder com esse tipo de coisa, né? Agora, vai depender de cada um, né? Se a pessoa ainda estiver aberta a esse tipo de... É interessante você saber que existe, né? Mas não que venha nos afetar como ocultistas, né? Como teosofistas. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que estar mais ou menos calcados no ensinamento oculto. Se a gente for como o pêndulo vai nisso e vai lá, vem cá, a gente vai acabar se perdendo. Então, o homem do mundo, ele está aí, ele cria ideias, cria um monte de coisa. Interessante, né? Não esquecendo que, como disse o Cláudio, você, todo mundo, nós somos só uma coisa só, é uma mente. Isso, o conjunto das consciências humanas é a consciência divina, não existe outra coisa, é a manifestação, né? Essa ideia de... É a vida que cria isso, né? Imediatamente após a vida ocorrer, o que ocorre? As lutas. E a identificação
da consciência como veículo. E aí, meu amigo, ocorre todo esse processo aí de separatividade, divisão, etc, etc, etc. É contra isso que nós temos que trabalhar, né? Voltar à integralidade, né? À unidade da vida. Então, o ser humano, os nossos irmãos, que são idênticos a nós, estão passando por esse processo, se já ignoramos muita coisa, entre aspas, sofremos pela ignorância. Mas eu acho que hoje nós podemos nos livrar desse sofrimento justamente em função do conhecimento adquirido, né? Então, esse conhecimento ele é que ser transmutado em sabedoria, né? Então, é a vivência pessoal, é a vida pessoal que vai dizer, né, aquilo que nós verdadeiramente somos. Nós não somos nós que nos julgamos, os outros que nos julgam. Não vou dizer, pô, eu sou bom, eu sou isso. Não, como o outro me vê. O outro não me conhece, eu me conheço, né? Então, eu sei, né, como acho que foi a senhora Blavatsky que falou, né? Se alguém falar mal de mim, não tem problema nenhum, né? Porque isso aqui sou isso ou aquilo. Se eu não sou, por que eu vou me aborrecer? Agora, digamos que eu seja, por que também eu vou me aborrecer se eu sou? Então, não há porquê. Então, é como a gente encara a vida. Então, é encarar essa vida aqui, essa Maia, como que ela é, né? Então, tem uma importância, sim, né? Mas temos que ver Maia como Maia, né? E nossa meta é buscar expandir mais a consciência de modo que possamos cada vez mais deixar para trás esses mundos periféricos e nos dirigirmos ao centro de toda a vida, né? Ou seja, colocarmos de lado essas capas que vestimos, né? Que são essas personalidades, né? Esses personagens, elas são úteis, né? Mas até um certo ponto. Um ponto que não serve mais é a forma, vai ficar aí, e a vida continua. E a consciência vai desabrochando. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, as pessoas elas vão mergulhar nisso, naquilo outro. Elas estão na busca. Como muitos de nós já estivemos. Hoje encontramos a teosofia. Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito bem, se não há nenhuma pergunta, eu agradeço mais uma vez aí o trabalho do irmão Edivaldo, sempre muito produtivo e trazendo elucidações muito apropriadas. Eu queria dizer que dou as boas-vindas aí ao irmão Cláudio. Infelizmente, a gente não pode se encontrar presencialmente, mas em breve eu acho que esse problema todo será resolvido. E dentro em breve a gente estará nas nossas reuniões semanais lá na loja. Quero dizer também que lá continua tranquilo. Eu fui a semana passada lá para